Aula passada, nós terminamos falando sobre os 6.000 anos, algumas referências no livro do Grande Conflito, do Espírito de Profecia. Vimos a motivação, né, que nos leva a estudar esse tema sobre os 6.000 anos, a questão do calendário, em Daniel 7:25, alteração, né, sobre o tempo e a lei. Nós vimos também a devolução do calendário para o povo hebreu quando eles estavam saindo do Egito. Vimos o ano de 360, os meses, os 12 meses de 30, baseado na Bíblia, né? E agora nós vamos dar continuidade em como surgiu o calendário que nós vamos apresentar para os irmãos agora. Ele surgiu em 2017, nós investigando onde haveria esse calendário de um ano de 360 dias. Muito bem. Começamos na madrugada, em jejum e oração, em agosto de 2017, eu e minha esposa, procurando esse calendário e não encontramos no Google. Vimos calendário egípcio, árabe, né, calendário romano, daquelas nações da época de Cristo, antes e depois de Cristo. E nós não encontramos. Então, Deus nos inspirou a fazer o calendário que a irmã Andréa vai colocar agora, né? E, para surpresa dos irmãos, os irmãos vão ver como há harmonia, sincronia nesse calendário. Então, começamos a escrever o primeiro dia da semana, o dia 1º do primeiro mês, e fizemos ele de 30 dias cada mês. E os irmãos vão ficar surpresos. A irmã Andréa, pode colocar, por favor? Então, Deus nos inspirou a escrever esse calendário de meses de 30, do qual não há em nenhum calendário. Todos os calendários são irregulares. Mas baseado em Daniel 7:25, de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, do qual dá 360 dias ao ano, me surpreendeu em ver que realmente é de Deus esse calendário, né? Não foi tirado de uma mitologia. Deus não pega nenhum exemplo de algo fantasioso, e sim todos os elementos que Jesus usou nas parábolas, nos exemplos que foram dados, são exemplos de coisas reais. E assim aconteceu com o calendário. No final do estudo, assim que nós fecharmos, que vierem as perguntas, vou responder, ou vamos responder, né, a perguntas tais como marcação de data, o perigo, né, de marcar data, a questão do final dos 6.000 anos. São perguntas que a gente pode responder no final do estudo, tá bom? E outras que vierem também. Foi mencionado na aula passada que são muitas citações da irmã White em relação aos 6.000 anos. Em vários livros ela cita os 6.000 anos. E interessante que no Grande Conflito, a gente falou isso na aula passada, só para relembrar, que o Grande Conflito traz 7 menções sobre os 6.000 anos. E na aula passada a gente só leu os 3 últimos, né? Os irmãos podem depois averiguar no material que a gente está distribuindo em PDF, do qual a gente tem todas as citações dela. E nesse calendário que a irmã vai postar, nós vamos ver se realmente os irmãos que vão ver pela primeira vez vão ter a oportunidade de ver o selo de Deus nesse calendário. Nós vamos checar algumas datas bíblicas, são várias datas bíblicas que ocorreram, que cabe nesse calendário, que não cabe no calendário gregoriano, né? O calendário gregoriano, ele tem um ciclo de 19 anos. Para um calendário repetir, para aquele calendário de um ano que eu estou falando, se repetir, por exemplo, como o 1º de janeiro, o dia 1º de janeiro, que poderia começar, vamos dar aqui um exemplo, que começasse num domingo e terminasse no dia 31 de dezembro num domingo, ou, desculpa, num sábado, né? Nós temos a repetição dele só depois de 19 anos.
E os estudiosos falam, principalmente os astrônomos da NASA falam, que esse é um calendário cheio de defeito. E, para nossa surpresa, nesse calendário que nós vamos estudar, vamos apresentar agora, há uma sincronia que é divina. Então, nós começamos assim, como está aí na tela. 30 dias, foi colocado 12 meses, tá? Tá aí, olha, o primeiro mês, né, de 30 dias, começando no primeiro dia da semana. Então, a harmonia está. Se o primeiro mês, vocês observem aí, o dia 30 terminou numa segunda, o óbvio é que o dia primeiro do segundo mês vai começar numa terça. Muito bem. Então, vocês têm a oportunidade de checar em casa. Esse material já foi revisado por várias pessoas mesmo, centenas de pessoas, né? Até um doutor, a igreja mandou, que depois no final eu conto a história do doutor especialista em marcação de data. Ele checou. Então, vocês podem em casa checar e tentar buscar algum defeito. Então, há uma harmonia de 30 dias em cada mês e, lógico, terminando o dia 30, no dia seguinte começa o outro mês. Então, vocês podem checar na casa de vocês. Muito bem. Então, o primeiro ano que nós temos aí, você vê aí os 12 meses, vamos lá, no mês 12, né? Ele termina, tá aí, 12 meses de 30 dias cada mês. Então, nós temos um total de 360 dias. Então, ele termina numa terça-feira. Observe aí, o dia 30 do mês 12 termina numa terça-feira. Então, aí já passaram 360 dias. Muito bem. Ao terminar os 30 dias de cada mês por igual, tá? Não há irregularidade, a gente vai começar o segundo ano. Lógico, se terminou numa terça, vai começar numa quarta, né? O segundo ano. E assim a gente repete, né? 30 dias cada mês. Vamos lá para o mês 12 desse segundo ano. Ele começou numa quarta, o segundo ano, né? No primeiro mês. E o 30 dias do mês 12, o dia 30, desculpem, do mês 12 termina numa sexta, observem aí. Então aí se fechou de novo 360 dias, tudo regular. E aí nós começamos o terceiro ano no sábado, vamos lá para o mês 12, né? E aí vai os 30 dias, todos regulares, tá bom? Começando no dia e começando o mês seguinte no dia seguinte. Então, esse ano, o terceiro ano de 12 meses, tá bom? Vou repetir sempre, tá? Todos de meses regulares de 30 dias. Ele termina numa segunda-feira, o dia 30 do mês 12, do terceiro ano, termina numa segunda-feira. Aí eu comecei o quarto ano. Alguém está pedindo para ampliar, né, um pouco mais, para a pessoa visualizar melhor. Alguém está pedindo aí, quem está monitorando, que amplie um pouquinho mais, por favor. Já estão respondendo, né, que está no máximo da tela. Muito bem. O quarto ano... Licença. Naquela lupinha lá perto do 4 de 7, não dá para aumentar ali, não? As pessoas estão perguntando... A irmã está orientando que na lupinha a pessoa aumente... o meu aumentou, verdade. Né? É verdade, o meu eu aumentou. cliquei, com licença, eu cliquei na tela e ampliei com a mão, ele ampliou bastante, dá para ver muito bem. Isso, então Exatamente, foi isso que eu expliquei, que a gente pode puxar o zoom com a tela mesmo, apertando assim com os dedinhos e aumenta. Isso. Então alguém pediu. A pessoa está falando aí que vai tentar aumentar. Muito bem. Então, no quarto ano, começamos o quarto ano na terça-feira. Começamos no quarto ano na terça-feira. Certo, é porque as pessoas estão falando aqui, né? No quarto ano na terça-feira, começa na terça-feira e repete-se novamente os 30 dias para cada mês. Não há nenhum mês irregular. E o mês 12, vamos ver lá o mês 12. O mês 12 do quarto ano, por favor. Ainda não subiu aqui. Isso, obrigado. O mês 12 termina numa quinta-feira.
E aí a gente começa o quinto ano numa sexta-feira, né? E a gente repete tudo de novo. 30 dias, 12 meses, tá bom? Depois os irmãos podem checar. E o mês 12 do quinto ano terminou, o dia 30 do mês 12 do quinto ano terminou no domingo. Aí a gente vai para o sexto ano. O sexto ano a gente começa numa segunda-feira, tá bom? Repete-se os 30 dias dos 12 meses, regularmente. E o mês 12 desse sexto ano, vamos lá, só subir um pouquinho para a gente ver. O mês 12 do sexto ano termina numa quarta-feira. E aí a gente dá seguimento. Nós temos aí o sétimo ano, que começa numa quinta, e para surpresa, né, de todos nós, o mês 12 termina justamente, vamos ver, termina num sábado. Então, irmãos, para quem está vendo o calendário agora, isso foi algo surpreendente, né? Que se o mundo vivesse esse calendário regular de 360 dias, né, nós teríamos aí um ciclo de 7 anos. Então, se o sétimo ano, o último dia do mês 12, terminou no sábado, então o ciclo, já está dizendo, né, vai retornar lá para o primeiro, que foi o domingo. E isso foi muito surpreendente, né? Então, se eu tivesse que continuar o mês 1, o dia primeiro do mês primeiro, né, do oitavo, vamos dizer assim, do oitavo, eu teria que repetir o calendário, que é o primeiro, já que ele começa com o primeiro dia do primeiro mês, do primeiro dia da semana, né, e a gente acaba nesse ciclo aí. E isso foi surpreendente, nos chamou a atenção. Eu disse, muito bem. Então, se nós temos aí um ciclo de 7, né, vamos ver na Bíblia o ciclo de 7. Então, abramos nossa Bíblia. Abramos nossa Bíblia, por favor. Em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio capítulo 15, verso 1. Diz o seguinte: ao fim de cada 7 anos farás remissão. Então aí a Bíblia nos apresenta um ciclo de 7. Você pode dizer, bem, mas cada qual começa no seu ano, né? E aí vai dar diferente o ciclo para cada um. Por exemplo, a Jaqueline começaria a contar os 7 em 2022, o outro poderia começar a contar os 7 em 2023 e não ter uma igualdade aí para um grupo. Vamos ver se isso está na Bíblia. Vamos agora para 15, verso 12, aí mesmo de Deuteronômio, capítulo 15, verso 12. Quando um dos teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirás forro. Aí nós temos um ciclo que realmente vai ser particular, né? Não vai ser comunitário. Vamos para o capítulo 31 de Deuteronômio, verso 10. Ordenou-lhes Moisés, dizendo, 31, verso 10 de Deuteronômio. Ordenou-lhes Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa do tabernáculos. Então aí nós já temos uma mensagem que deixa de ser particular para ser para toda uma comunidade. Na Bíblia, nós temos uma informação
que nos mostra que havia um ciclo para todo o povo, um ciclo de 7 anos. Está em Levítico, livro de Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25. Diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés, no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Então aí ele já está globalizado, não está particular, né? 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Verso 4. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Até aí. Então, a gente observa que esse ciclo aqui seria para todo Israel. Então, uma tribo não poderia fazer separado de outra tribo. A informação que se tem aqui é que todos deveriam guardar a terra, né, ou melhor, plantar durante 6 anos, e no 7º ano, todos em conjunto, seria todo Israel, deixasse a terra descansar naquele 7º ano, chamado de sábado. Então, aqui a gente dá para observar um ciclo de 7 anos, e isso me chamou a atenção, digo, bem, então nós temos um calendário que tem um ciclo de 7 anos com perfeição, sem nenhuma falha numérica, nem em relação aos dias da semana. E nisso eu pensei, se meu pai, então vamos ver se esse calendário é possível de ter existido e se ele abraça datas que estão na Bíblia, se é possível encontrarmos dentro desse calendário alguns eventos que ocorreram na Bíblia com todos os números. O último capítulo do verso lido é o livro de Levítico, capítulo 25. Tá? Levítico, capítulo 25, de 1 a 4. Então, com esse calendário em mãos, eu pensei, se a irmã White nos fala sobre 6.000 anos, então nós vamos ver datas, de nada, irmão, nós vamos ver datas que ocorreram no passado. Eu peguei os 6.000 anos e fui dividi-lo, né, de 7 em 7. E aí, buscando algumas informações, eu encontrei no Espírito de Profecia muitas referências em relação aos 4.000 anos. A irmã White, ela cita os 4.000 anos em 3 eventos. Foi no nascimento de Cristo, no batismo de Cristo e na morte de Cristo. O que a irmã White fala? Que quando Jesus nasceu, né, a Terra tinha 4.000 anos. Depois nós temos o batismo de Cristo, que quando Cristo foi para o deserto da tentação, a irmã White, ela mesma, diz que a Terra tinha 4.000 anos. E na morte de Cristo, ela também diz que a Terra tinha 4.000 anos. Então, há uma aparente contradição. Né? Aí há uma aparente contradição. É óbvio que um número só não se repete em 3 datas diferentes. Né? Ninguém faz 50 anos há 10 anos atrás, depois completa mais 50 anos, depois mais tarde completa de novo 50 anos. A gente sabe que isso não é possível. Por alguma razão, Deus autorizou que a irmã White fosse inspirada dessa maneira. Tudo tem um objetivo, né? A gente sabe disso. Então, a irmã White, citando os 4.000 anos em 3 momentos diferentes, me lembrou um evento que aconteceu na Bíblia, que houve 3 eventos para que as 70 semanas de Daniel pudessem ter começado, e não começou. Por exemplo, algumas pessoas na época de Ciro pensou que ali fosse o início da contagem das 70 semanas. E, no entanto, não foi.
Mas daí entender, quem lê o Novo Testamento, o Velho Testamento e busca as profecias que dão embasamento para as 70 semanas de Daniel, ou os 490 anos, percebe que ali poderia, mas não foi. Até porque Ciro ele assinou um decreto para a reconstrução do templo. E Daniel recebeu a mensagem que seria da cidade de Jerusalém, ao início da contagem das 70 semanas. Muito bem. Então teve o primeiro decreto e depois passaram-se alguns anos, ninguém sabia quando viria o segundo, né? Era um evento que não estava ali profetizado quando sairia o segundo decreto, e nem se teria um segundo decreto, mas veio o decreto de Dario. E por fim, né, não menos importante, foi o terceiro, que foi de Atarxerxes, e nesse foi que se deu a contagem, o início da contagem das 70 semanas, os 490 anos, dados para Daniel. Então parece confuso, né, que a irmã White tenha dito que no nascimento se deu 4.000 anos, no batismo de Cristo se deu também 4, e na morte de Cristo se deu 4.000 anos. Mas ela mesma depois ela desbarata essa informação que a gente logo mais vai ver. Muito bem, vamos ver se já dá para aparecer os 6.000 anos. Então vamos checar na Bíblia os 4.000 anos que a irmã White menciona, na Bíblia não, no Espírito de Profecia. Grande Conflito, página 327. Muito bem. No último parágrafo da página 327, diz o seguinte: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. No ano 31 de nossa era, 3 anos e meio depois do seu batismo, nosso Senhor foi crucificado, com um grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos havia apontado para o Cordeiro de Deus. O tipo alcançou o antítipo, e todos os sacrifícios e ofertas daquele sistema cerimonial deveriam cessar. Então, a irmã White nos apresenta aqui que os 4.000 anos, né, terminaram ali com a morte de Cristo na cruz, ou se deu ali na morte de Cristo na cruz. A gente não deve esquecer que 4.000 anos não é um dia. O ano 4.000 é um ano de 12 meses. A gente não pode esquecer. E ela mesma tira essa aparente contradição no momento em que ela fala em Mensagens Escolhidas, volume 3. Alguém poderia colocar para os irmãos lerem Mensagens Escolhidas, volume 3, página 18. O que foi visionado pela oração de Cristo, né? Já que poderia ler, minha querida, já que você está com o livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 18. Tu queres que eu leia desde o início do parágrafo? Isso, aqui que foi visionado, né? E foi visionado pela oração de Cristo. A oração de Cristo não é somente pelos que agora são seus discípulos, mas por todos os que irão crer em Cristo por meio das palavras de seus discípulos até o fim do mundo. Jesus estava prestes a depor sua vida a fim de trazer à luz a vida e a imortalidade. Cristo, em meio de seus sofrimentos e sendo diariamente rejeitado pelos homens, olha através de 2.000 anos para a sua igreja, que estaria em existência nos últimos dias antes do fim da história da Terra. Muito bem, obrigado, Jaque. Então, nós temos aí o desfecho dessa aparente contradição.
É a única citação da irmã White em relação aos 2000 anos finais. Então, é na cruz que termina os 4000 anos, e ali vem os 2000 restantes, que fecha os 6000 anos. Então, não há contradição, né? Por algum objetivo, ela usou esse número para mostrar que na vida de Cristo, né, a Terra tinha os 4000 anos ali, e ela usou no nascimento, depois, 30 anos depois do nascimento de Cristo, Cristo estava com 30, né, foi o batismo dele, e 3 anos e meio depois, já na morte de Cristo, ela usa esta informação, ela recebe de Deus essa informação, e ela recebe essa informação, e ali se desmancha, tira essa dúvida agora. Então, realmente, foi na morte de Cristo que se deu os 4000 anos. Muitos estudiosos dos 6000 anos, eles colocam os 4000 anos no batismo de Cristo, né? Aí no YouTube nós temos alguns irmãos muito renomados, muitos estudiosos, e eles usam o ano 27 como o final dos 4000 anos, né? Eu, particularmente, me agarro na morte de Cristo devido e unicamente por causa deste comentário aí da irmã White, desta citação da irmã White, que para mim fecha qualquer dúvida. Muito bem. Então, com essas informações, eu fui atrás de datas para nós colocarmos nesse calendário para ver se bate. E eu fui justamente na morte de Cristo, que nós temos uma data completa, né? A morte de Cristo. Vamos ver na Bíblia qual era a data designada para a morte do Cordeiro Pascal. Vamos lá. Vamos ver se agora já entra os 6000 anos, né? Se é possível. Eu não sei o que está acontecendo, mas não está. Mas bora continuar, né? Vamos ver aí agora. Números. Não, vamos para Êxodo, fica melhor, né? Êxodo que a gente viu na aula passada. Bora trazer de volta de onde foi que saiu a data pascal? Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Vamos ao verso 6. E o guardareis até o 14º deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então, aí nós já temos a data da morte do Cordeiro Pascal, que seria o 14º dia do primeiro mês, deveria ser morto esse Cordeiro Pascal. Muito bem, vamos agora justamente para o livro de Números, capítulo 9. Números, capítulo 9. Um, 2 e 3. Números, capítulo 9, 1, 2 e 3. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo a passagem que foi lida, irmã, ainda agora foi Êxodo 12, tá? A saída deles do Egito. Foi a primeira vez que Deus anunciou essa data. E nós agora estamos em Números, capítulo 9, 1, 2, 3. Números 9, 1, 2 e 3. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo.
no dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Então percebam que Deus não alterou nada. De um ano atrás, quando deu para Moisés a data da morte do cordeiro. Então foi dia 14 do primeiro mês. Ele sempre se pronunciou, sempre não, mas na maior parte, ele sempre se apresentou, Deus, no primeiro dia do primeiro mês para um evento que ia acontecer no 14º dia. Muito bem. Passaram-se desse evento aqui, da saída do povo do Egito, passaram-se aproximadamente quase 1000 anos. E nada foi alterado em relação a esta data, dia 14 do primeiro mês. Observe em 2 Crônicas, vamos lá para 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 35. Crônicas, capítulo 35, verso 1. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Observem que Deus não permitiu e sempre acompanhou o povo e sempre orientou de que fosse cumprido de acordo com as ordenanças divinas. Então, depois de 1000 anos da saída do povo do Egito, a data permaneceu a mesma, dia 14 do primeiro mês. Observe agora que o povo foi para a Babilônia, saiu de Babilônia e a data permaneceu a mesma. Vamos para Esdras, livro de Esdras, que está logo em seguida aí de 2 Crônicas, capítulo 6, verso 19. Livro de Esdras, capítulo 6, verso 19. O 2 Crônicas é o capítulo 35, irmãos, tá? 2 Crônicas 35, verso 1. E agora nós estamos em Esdras, capítulo 6, verso 19. Como tem muitas pessoas, eu vou ter toda a paciência, tá bom? Nós estamos sem pressa. Foi falado no início que nós vamos usar quantas segunda-feira forem precisas e possíveis, tá bom? Não tem problema nenhum. Como tem muita gente, até as pessoas anotarem ou captarem, né, a informação, às vezes o celular atrasa, ou a internet atrasa, mas a gente está aqui com calma mesmo, ninguém vai sair correndo. Podem perguntar, podem, tá bom? Pausar, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Esdras, capítulo 6, ele já relata aí após a saída do povo de Babilônia. Então nós temos aí para quase 1.300 anos depois que eles saíram do Egito, né? Ou até quase 1.400 anos depois que Moisés tirou o povo do Egito. O que diz aí no capítulo 6, verso 19? Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Vejam que não houve alteração nenhuma. O povo, em obediência, mataram o cordeiro no dia 14 do primeiro mês. Onde é que nós vamos chegar? Nós vamos ver se este calendário realmente abraça essas datas. Mas vamos ver o que a irmã White diz antes de checar no calendário. Vamos para o Grande Conflito, página 399, 399. Grande Conflito, 399. Vamos ler a partir do 2º parágrafo dessa página aí. É o de capa dura, tá? Esse aqui que a gente usa não é o condensado, tá bom? Estão me perguntando aí, é este aqui, cor de vinho.
é o de capa dura. O capítulo, permita-me checar rapidinho. Página 399. O capítulo 22, Profecias Alentadoras. Página 22, capítulo 22, Profecias Alentadoras, e a página que nós vamos ler agora é 399. Diz assim: a morte do Cordeiro Pascal, veja o que ela está falando, daquela morte que foi, que teve início na saída do povo do Egito. A morte do Cordeiro Pascal era a sombra da morte de Cristo. Gente, não tem dúvida nenhuma, vou explicar por que eu estou dando ênfase. Diz Paulo, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quer dizer, Cristo já tinha morrido. Então, se Cristo já tinha morrido, ele fez uma associação da morte de Cristo a um cumprimento de algo profetizado há séculos antes. Né? Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. O molho das primícias, que por ocasião da Páscoa era movido perante o Senhor, simbolizava a ressurreição de Cristo. Falando da ressurreição do Senhor e do seu povo, diz Paulo, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Semelhante ao molho que era agitado, constituído pelos primeiros grãos amadurecidos, que eram colhidos antes da ceifa, Cristo é as primícias da ceifa imortal de resgatados, que por ocasião da ressurreição futura, serão recolhidos ao celeiro de Deus. Aqueles símbolos se cumpriram não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. Quer dizer, a irmã White dá ênfase de que a morte de Cristo aconteceu na data designada, dada por Moisés, dada por Deus a Moisés. Continuando a leitura. Aqueles símbolos se cumpriram não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. No dia 14 do primeiro mês judaico, no mesmo dia e mês em que durante 15 longos séculos o Cordeiro Pascal havia sido morto, Cristo, tendo comido a Páscoa com os discípulos, instituiu a solenidade que deveria comemorar sua própria morte como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela mesma noite, ele foi tomado por mãos ímpias para ser crucificado e morto. Aqui nós entendemos o seguinte, que Cristo morreu no dia 14 do primeiro mês. 15 longos séculos, a irmã White coloca, são 1.500 anos. Pela Bíblia, quem gosta de estudar cronologia, você consegue obter essa informação com precisão. Tá? De Moisés até Cristo, realmente se passaram 1.500 anos. Se passaram 15 séculos. E a data foi a mesma. E Cristo morreu no dia 14 do primeiro mês. Por que Cristo instituiu a Santa Ceia antes da morte dele? Porque após a morte dele, óbvio, já está dizendo, ele estaria morto, né? Estaria na sepultura, e foi um dia de sábado. Não tinha como ele fazê-lo. Então, ele adiantou, né, na própria noite do sexto dia, que hoje nós chamamos de quinta, né? A gente chama de quinta-noite, mas já não é quinta-noite, até nisso a gente erra, porque como é que a gente começa o sexto dia certinho e os outros dias da semana a gente não começa? É interessante, uma vez a gente conversando no nosso pequeno grupo, na casa da irmã Jaqueline, nós chegamos a essa conclusão. Como é que sexta-feira a gente começa certinho no pôr do sol e todos os outros dias a gente não consegue começar? Por exemplo, agora, são 8 horas da noite, né? 8 horas. E hoje seria o quê? Que dia é hoje? Alguém pode me dizer? Terça-feira. Exatamente, né? Já estamos no terceiro dia. Isso é inegável. Mas ainda contabilizamos a segunda-feira. Se nós formos nos comunicar, seja por escrito, por documento, nós vamos dizer que ainda estamos na segunda-feira e isso é uma mentira. Interessante, né? Para os céus é uma mentira, porque já começamos o terceiro dia. Caso a pensar. Então,
A irmã White, ela nos apresenta que a ceia se deu no 6º dia, de noite, na parte escura da noite, né? E justamente quando se deu meia-noite, houve aquele evento do Getsemane, e a partir dali Cristo foi morto já na 3ª hora, na 9ª hora do 6º dia, que nós chamamos de 3 horas da tarde ou às 15 horas. Então, nós temos aí uma data, dia 14 do 1º mês. Foi quando o Cordeiro Pascal ia ser sacrificado, e Cristo foi sacrificado justamente no crepúsculo, que é às 3 horas da tarde, ou às 15 horas, ou na Bíblia, como a gente fala, no 9º, né? Na hora 9ª do 6º dia. Muito bem, com essas informações, o que foi que nós fizemos? Eu peguei os 6.000 anos e coloquei todos de 7 em 7. Por exemplo, o ano 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Onde vocês estão vendo os dias da semana, aí, na verdade, é só a representação de cada ano, tá? Cada ano representa um dia da semana. E aí nós temos aí o ano 1, o ano 2, o ano 3, o ano 4, o ano 5, o ano 6, o ano 7, que é aquele calendário que nós vimos ainda há pouco. Aí, então, aí são anos, tá, irmãos? Então, nós temos aí o ano 8, tá? Que está na primeira linha. Tá aí, olha, o ano 8, que vai terminar o ciclo já no ano 14. Então, de 1 a 7, né? De 8 a 14. E nós vamos lá. Vamos lá para o início, por favor. Isso, obrigado. Olha, de 1 a 7. 8 a 14. De 15 a 21. 22 a 28. E eu fui levando até chegar ao ano 6.000. Então, cada um desses anos aí estão representando aquele calendário que nós vimos ainda há pouco. Por exemplo, se eu quiser saber qual é o calendário do ano 1000, vamos ver onde está o ano 1000. Se tiver na primeira coluna, é o primeiro calendário. Na segunda, é o segundo. E assim vai. Ano 1000. Vamos ver onde está o ano 1000. Acho que está na 6ª coluna. Isso. Então, se eu quisesse saber qual é o calendário do ano 1000, justamente seria o da 6ª coluna. Muito bem, irmão. Então, lá naquele que a gente foi vendo, né, os 12 meses de 30 dias cada um, seria o ano 6º, né, daquele calendário lá. Aquele calendário do ano 6º é o que seria o mesmo do ano 1000, porque eles estão todos em ordem de 7 em 7, irmão. Vocês podem se dar o trabalho de conferir todinho de 1 a 1, um por um, que isso já foi feito, né, e está tudo sem nenhum erro numérico. Não há nenhum erro numérico. Muito bem. Eu não Ele tô já foi colocado. Desculpa, mas Oi. eu não estou entendendo. Desculpa. Não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo acompanhar esse raciocínio aí para esse outro calendário aqui. O primeiro eu entendi. Vamos lá. Aí aí são 6.000 anos que foram colocados, tá bom? Eu peguei os 6.000 anos e coloquei todos eles de 7 em 7, de 1 a 7. Então, de 1 a 7... Cada número desse é um ano. Representa um ano. Exatamente, é um ano. Exatamente. Por exemplo, o ano 1. Qual é o calendário do ano 1? É aquele primeiro que nós vimos. É aquele primeiro do ciclo de 7. Nós não vimos o calendário do ciclo de 7? Que tem o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, até o mês 12. Então, o primeiro ano daquele calendário é esse, o ano 1. Esse mesmo calendário, ele vai ser do ano 8º. Esse mesmo calendário 1 é do ano 8º. Do 15º. Desses que estão na primeira fileira. Ah, tá. Acho que eu estou entendendo agora. Entendeu? Por quê? É porque eu estou confundindo por causa dessa coluna que está escrito week, está escrito semana. Ah, tá. Aí foram colocadas semanas. Semanas. Como se a Bíblia usa, né? 7 anos como se fosse uma semana de anos, né? A Bíblia usa isso daí. Realmente. Foi colocado aí para lembrarmos que cada semana também representa dias, representa anos, que representam milênios. Da mesma forma que a gente usa os 6.000 anos, mas o milênio apocalíptico como o sábado, né? Então, é do micro partindo para o macro. Então,
Quando Obrigada. eu dividi, de nada, quando eu dividi os 6.000 anos, eu fui atrás dessa informação que a gente acabou de ver. Se Cristo, de fato, morreu no ano 4.000, então qual seria o calendário do ano 4.000? Vamos ver lá. Cristo morreu no dia 14 do primeiro mês do ano 4.000, supostamente, né? Até então, sem averiguar. E aquele dia 14 foi uma sexta-feira. Está aí o ano 4.000. Qual é a coluna que ele se encontra? No ano 3. Na terceira, exatamente, na terceira coluna, que seria o terceiro calendário, né? Então, vamos lá para o terceiro calendário. Terceiro calendário é que nos remete a essa semana aí, olha. Vamos ver o calendário. A gente tem que ter paciência mesmo, porque de primeira fica meio complicado. Principalmente quem é das artes, das letras, né? Da história, que não tem muita afinidade com os números. A gente acaba mesmo sempre ficando confuso. A gente tem que admitir, É o né? meu caso, é o meu caso. Olha, observem lá, bora para o primeiro, para a gente lembrar. Tá aí, olha, nós temos um ano de 12 meses, é esse daí. Aí nós vamos para o segundo. Esse é o primeiro, começa com ele. Aí nós temos aí o segundo, olha, segundo de 12 meses. O ano 4.000, ele está na terceira coluna, então é esse daqui. Esse é o calendário dele, olha, é o terceiro calendário. Agora vejam aí que dia caiu 14 do primeiro mês. Sexta-feira, irmão. É isso aí. Então, é dificílimo a gente montar algo dessa forma. Então, se Cristo de fato morreu, não, se não, né? Ele morreu no dia 14 do primeiro mês, né? Ele morreu no dia 14 do primeiro mês. E aquele dia 14 caiu numa sexta-feira. Então, aquele ano foi realmente o ano 4.000, como a irmã White fala. E o calendário dele foi o terceiro. E está aí o calendário terceiro. Dia 14 do primeiro mês, né, do terceiro calendário, caiu numa sexta-feira, já que é um ciclo de 7. Então, março é o primeiro mês? Não é março seja o primeiro mês. Aqui a gente não está trabalhando com o calendário gregoriano, porque eles nunca vão se encaixar, né? Eles não vão se encaixar, porque o calendário gregoriano ele é irregular. Tanto prova que alguns estudiosos dizem que é um parâmetro, março e abril, são parâmetros, né? O calendário gregoriano é parâmetros. Se dá entre março e abril. Abril, é. Então, não há como, por exemplo, nas festas das Páscoas montadas pelo sistema papal, pela Igreja Católica, oscila muito, né? Uma vez a festa cai em março, outra vez cai em abril, e tem que ser do dia 21 de março ao 21 de abril. A lua cheia tem que estar por ali. É interessante isso daí, né? Então, outra coisa também que nos leva a ver que Cristo de fato morreu no dia 14, como profetizado, do primeiro mês, é a lua pascal, né? A lua pascal, ela se dá no dia 14, a lua cheia. A lua pascal é a lua cheia. Por quê? A lua nova, ela inicia o mês no Velho Testamento. A lua nova, ela dá início ao mês judaico, né? Então, se a lua tem uma fase de 7 em 7, então bora lá. Então, do 7º ao 8º, aparece a lua crescente. E do 8º, aí nós temos mais 7 dias. E do 14 ao 15 vai ter a lua cheia. E a irmã White fala que lá no Getsemane a lua era pascal e cheia. Ela mesma fala no livro Desejado de Todas as Nações. Então, esse é o óbvio, né? Se acompanhar com a lua, esse é o óbvio. Então, no dia Professor, 14... Oi? desculpe interromper.
Então, deixa eu ver se meu raciocínio está certo. Cada coluna dessa aqui é um calendário daquele lá, Isso, né? Cada exatamente. coluna dessa é um calendário daquele. Ele se repete porque ele é um ciclo, não é isso? Exatamente. É isso Entendi. aí. Tá, Então, vamos obrigada. voltar lá para os números? Eduardo, só uma coisa. Isso Oi. aqui é um calendário. Aquele Isso. lá são anos de cada ano dos 6.000 anos. Eu acho que não Exatamente. tem como falar que aquele lá é calendário. Lá são os anos dos Os 6.000 anos. anos. Isso. O calendário é esse aqui. Esse é o calendário de 7, e lá são os 6.000 anos. Aí eu vou pedir para a irmã, se a irmã André puder voltar para os 6.000 anos. Se não ficar complicado, só para a gente ver rever essas colunas aí, como a irmã mencionou, a irmã Márcia. Vamos rever essa coluna. Bom, por favor, irmã Márcia, vamos ver se dá para a gente voltar para os 6.000 anos. É porque eu estou com ele aberto aqui no computador, aí eu estou vendo as colunas. Isso. Olha, observem lá. Vamos voltar para o ano 1. Por favor. Então, nós temos aí o ano 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Desde quando começou a queda de Adão. Então, foi o ano 1. É óbvio, né? Adão, quando caiu, começou o ano 1. Então, é aquele calendário que nós vimos ainda há pouco, como a Jaqueline falou. Aquele calendário lá de 12 meses. Esses 12 meses aconteceram dentro deste número 1 aí que nós estamos visualizando. Aí o calendário posterior, o segundo, aí está no número 2, é o óbvio, né? São os 7 primeiros. Eles vão ser designados como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o óbvio. O 8º ano, já que é um ciclo, ele vai ser o mesmo do 1. O 9º ano vai ser o mesmo do 2. Porque já que é um ciclo de 7 em 7. Então, nós temos aí 1 a 7, 8 a 14, né, 15 a 21. Tanto prova que os da coluna da sétima, os números da 7ª coluna são todos os números múltiplos de 7. 7, 14, 21 são os que estão na 7ª coluna. Então, isso daí, irmãos, vai até o ano 6.000. Entendeu? Foi-se dado o trabalho de dividir até o ano 6.000. E justamente para nós sabermos voltar para o assunto do ano 4.000, aí a gente vai ver onde ele está, né, nesse ciclo de 7. Vamos voltar para o ano 4.000, por favor. Vamos ver o ano 4.000. Está aqui, Está na o ano terceira 4.000. coluna. Isso. Então, o ano 3.998, ele começa aquele ciclo. O calendário do ano 3.998 é aquele primeiro que a gente observou ainda há pouco. Aí o 3.999 é o segundo. E o ano 4.000 é o terceiro. Aí foi o que aconteceu ainda há pouco. Indo para o terceiro calendário, a gente viu que naquele ano de 4.000, um ano normal de 12 meses, o dia 14 do primeiro mês caiu certinho numa sexta-feira. Então é impossível a gente manipular ao nosso bel prazer. Eu vou botar tudo ajustadinho aqui, eu vou ajustar certinho para que caia aí. Não tem como fazê-lo. E nem tem como fazer aquele calendário regular de 30 dias como se fosse uma invenção nossa. Não foi uma invenção nossa. Não tem como alguém atribuir a mim ou a qualquer outra pessoa essa invenção. Né? Não tem como. Isso é divino. Né? Os números são divinos. O ciclo de 7 é divino. O mês de 30 é divino. Então, não é uma criação que as pessoas possam pensar, foi do irmão Eduardo. Eu vou criar aqui o mês. Eu não criei o mês. O mês já existe antes de eu nascer. Até o mês de 30 já existe. O que houve foi uma deturpação por vários povos, né? Principalmente pelo calendário gregoriano. Por exemplo, agora, a gente acabou de falar, olha só como a gente vive numa mentira. E a realidade está do nosso lado. Né? Essa que a gente acabou de mencionar. São quase 8h15, né? E a gente fala ainda 8h15, que não era para ser 8h15, era para ser quase a terceira hora da noite.
Outra também, a gente não está mais no segundo dia da semana, nós estamos no terceiro dia, né? Então, a gente vive um calendário falso, sendo que a Bíblia nunca deixou o calendário ser modificado. Tanto prova que o Novo Testamento usa os números que Deus designou. Por exemplo, Cristo foi pendurado na cruz na terceira hora do dia. A Bíblia menciona isso. Então, quem colocou 9 horas da manhã? Foi para fazer uma confusão, por causa do sábado, do sétimo dia. Então, nós adventistas, quando a gente chega no pôr do sol, a gente sabe falar que o pôr do sol não é mais sexta-feira, né? O mundo diz assim, você não trabalha sexta-feira à noite? Não, porque nós somos adventistas. Mas sexta-feira à noite não é sábado. A partir do pôr do sol já é sábado. Então, a gente sabe explicar. Então, voltando para o calendário, nós temos aí o ano 4000, na terceira coluna, justamente dá certinho o dia 14 do primeiro mês, numa sexta-feira. Então, tem alguns poucos estudiosos agora dizendo que Jesus morreu no 15º dia, né? Que aquela sexta-feira foi o 15º dia. Eu não acredito, por tudo que eu já li na Bíblia e no espírito de profecia, está muito claro, né, que os símbolos se cumpriram com perfeição. Jesus ele instituiu a Santa Ceia antes da morte dele, mas dentro do próprio sexto dia. Por quê? Porque lá na festa, lá na saída do povo do Egito, o evento se deu da seguinte forma. No dia 14, às 3 horas da tarde, vamos usar aqui às 3 horas da tarde, eles mataram um cordeiro, deu-se o pôr do sol, e depois do pôr do sol, já deu início ao 15º dia, dentro do Egito. Então, eles tinham que ter matado o cordeiro, e eles só podiam comer o cordeiro após o pôr do sol, dentro do 15º dia. Naquele 15º dia, que já estava escuro, eles teriam que esperar o sinal da fuga pela morte dos primogênitos, que se deu à meia-noite. Então, eles se alimentaram daquele cordeiro, esperaram, prontos para fugirem, sandálias nos pés, cajado na mão, né, as trouxinhas formadas, para fugirem logo após a morte dos primogênitos. Então, isso quando passa para sexta-feira, para o sexto dia, né, de Cristo, daquele evento da morte de Cristo, que era o 14º dia, quando entrou o sexto dia, o que foi que Cristo fez? Reuniu os apóstolos no cenáculo, instituiu a Santa Ceia, antecipando. O que eles deveriam comer depois, não poderia, porque se Cristo era o próprio Cordeiro, como é que eles iriam comer o próprio Cordeiro? Entendeu? Então, era só um simbolismo. Então, Cristo pegou o corpo dele, que era o Cordeiro, simbolizado pelo Cordeiro, ele pegou o corpo dele e deu outro símbolo, que foi o vinho e o pão. E disse, esse é meu corpo. Então, quando Cristo morresse, ressuscitasse, todos deveriam, a partir dali, então, fazer a ceia, que justamente é a nossa preparação para a fuga daqui desse Egito, quando ele vier nos tirar. Então, ele adiantou um simbolismo do qual não poderia ser feito depois que ele morresse, sendo que ele era próprio cordeiro, ele era a própria vítima. Tem embasamento bíblico? Tem. Por exemplo, quando ele perdoou pecados. Já que a morte do cordeiro era o símbolo do perdão do pecado, né, de todos os arrependidos, por que ele perdoou antes dele morrer? Nós temos no Novo Testamento vários exemplos de Cristo perdoando o pecado antes mesmo dele se oferecer. Então, não há no Novo Testamento ele dizendo para nenhum daquelas pessoas que ele perdoou, olha, mata o cordeiro, porque ele está me simbolizando, e quando eu morrer, a partir dali eu vou perdoar. Mas eu vou ser o próprio, né, cordeiro ressurreto, e vou perdoar. Então, ele em vida não mandou ninguém matar o cordeiro como cumprimento de perdão do pecado, já que isso daí foi 4.000 anos simbolizado. Antes dos judeus, né, os hebreus, antes dos hebreus nós temos aí os patriarcas, né,
Noé, todos praticavam a morte do cordeiro como um símbolo do perdão do pecado do arrependido. Mas nos 3 anos e meio de Cristo aqui na Terra, ele disse, estão perdoados os teus pecados. Isso foi um adiantamento. Entendeu? Então, a mesma coisa ele fez com a Santa Ceia. Ele adiantou algo que ele não poderia fazer na tumba. Então, alguns estudiosos... Eduarda, só um instantinho, a questão do tipo e o antítipo. Isso. Sim. Do tipo e do antítipo. Exato. Então, alguns estudiosos dizem que o 14º dia foi na quinta-feira, que ele mandou matar o cordeiro, eles comeram o cordeiro, e quando entrou no 6º dia, ele botou a Santa Ceia, e ali foi o 15º. Então, eu sou muito... Eu sou muito ao pé da letra. Se a irmã White disse isso, está escrito. Se a Bíblia disse, está escrito. Então, aquele 6º dia foi o 14º dia para mim, sem nenhuma dúvida. Tá? Não poderia ter sido o 15º dia. Então, irmãos, nós temos mais datas, mas já estamos para 8h30. Vamos encerrar e abrir as perguntas, tá bom? E a gente tem mais datas para averiguar. Não é só essa, não. Tem muitas outras datas para nós vermos em que ano nós estamos dos 6.000 anos. Então, na próxima segunda, a gente já pode ver as inúmeras outras datas dentro desse calendário, como cabe com harmonia mesmo, tá? Sem nenhuma dúvida. Então, nós vamos orar agora, são 8h30, tem algumas pessoas que já querem se retirar, e aí a gente abre a perguntas, tá bom? Alguém quer orar, por favor? Irmã Márcia, a senhora pode orar para a gente aqui, por favor? Posso sim. Oremos. Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, por tão grande revelação, por teu amor imensurável, porque a gente vê em cada momento, Senhor, na sua palavra, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bendito, como o Senhor é grandioso, Pai. Amém. Obrigada, Senhor Deus, porque verdadeiramente aqueles que buscam, encontram, aqueles que cavam fundo vão encontrar aquilo que o Senhor deseja revelar para cada um de nós. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estar aprendendo um pouco mais sobre as grandezas do reino de Deus. Continua conosco, por favor, abençoa cada um de nós, dá-nos um restante de noite na tua presença. É o que eu peço e agradeço com perdão dos nossos pecados, no nome deste santo, nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.